ao vivo. Então, sempre é gravado o vídeo. Todos os vídeos das aulas anteriores estão ali na barra atividades do Classroom, né? Lá no tópico, né? Vídeos gravados. Os slides de aula também tem um tópico lá específico, né? Classroom, na aba atividades, procura lá slides das aulas, vão estar lá todos os slides anteriores. Então, da revisão não será diferente, né? Os slides da revisão estarão lá depois, o vídeo depois de convertido também estará lá. O diferencial da aula de hoje é que ela é uma aula de revisão, né? Então, a gente vai rever alguns cálculos, né, passo a passo, e depois, no segundo momento da aula, após o intervalo, a gente vai ter, além de algumas atividades de cálculo, né, vamos ter também umas atividades da teoria da disciplina, né, que vocês vão ter que fazer um esforço de pesquisar na apostila, né, ler para encontrar a resposta, tá? Um alerta importante que essas atividades pós-intervalo, elas são sempre relevantes. Tem a sua importância em todas as aulas. Mas na aula de hoje, como uma aula de revisão, elas têm uma importância especial, porque essas atividades do Classroom de hoje, de revisão, né, elas estão preparando vocês para a prova que virá na semana que vem, né, na quarta-feira, dia 23. Então, sempre fica a recomendação, né, refazer esses exercícios, né, depois anotar no caderno, né, tentar refazer novamente para se preparar para aquela prova da quarta-feira que vem, tá? Como eu sempre faço, né, gente, eu, no início de cada aula, dou esses recados, que nós já falamos lá no contrato pedagógico, falamos nas aulas anteriores, igualmente falo na nossa aula final aqui, né, porque é importante, né, é uma situação que, como eu falei já das outras vezes, né, a gente insiste, repete, mas a gente nunca consegue entender completamente por que alguns alunos não fazem, né, as avaliativas no Moodle, né, alguns alunos não fazem nenhuma delas, alguns alunos não fazem duas, três, né, acabam fazendo uma, são 4 pontos, né, são 4 avaliativas no Moodle, e a gente está lá sempre, desde o início, né, todas as aulas, lembrando, pessoal, tem 4 avaliativas para fazer lá no Moodle, é um ponto cada uma, tem prazo para fazer, não deixem passar o prazo está no guia do aluno. Bom, a gente sempre repete isso, né? Quem está aqui em todas as aulas já está também cansado de ouvir. Mas mesmo assim, gente, tem aluno perdendo prazo e deixando passar as atividades ativas. Então, hoje, um pouquinho antes da aula, eu abri o relatório de notas lá no Moodle, né, tem gente que fez a primeira, não fez a segunda, né, teve gente que não fez nem a primeira nem a segunda, e ela só tem a 3 e a 4 aberta, né? Então, a 1 e a 2 já fechou o prazo, né? Conforme guia do aluno. Agora tem só a atividade avaliativa 3 e 4 do Moodle, um ponto cada uma, né? Em aberto, tá? Então, por favor, né? Se alguém já perdeu a 1 e a 2, não perca a 3 e a 4, tá? São 2 pontos que estão lá. Quem já fez, né? Todas as 4, parabéns, é isso aí, né? Vamos pegar o que é nosso. Tá lá os 4 pontos, por que a gente não vai pegar, né? Tá lá para nós, tá? Quem já fez a 1 e a 2 ainda está no prazo para fazer a 3 e a 4, né? Só não esqueça que está pertinho aí o encerramento também. Trabalho disciplinar é no Classroom, né? Na barra atividades, vocês procuram ali trabalho disciplinar. A grande maioria de vocês já fez a entrega, tá? Inclusive, eu já corrigi, atribuí nota, já receberam lá, devolvido com nota. Hoje ainda postei, né, uma imagem que vocês podem olhar onde verificar essa nota, né? Tá no mural do Classroom. Tem algumas pessoas que ainda estão pendentes de entrega, mas está no prazo, a entrega foi combinada para hoje até as 23h59, então está no prazo ainda para entregar. Então, quem não entregou, não esqueça, né? Vá ali no Classroom, né? E entregue o seu trabalho, tá? A prova final ocorrerá quando? Terça não, quarta-feira que vem, né? 23/12, tá? Quarta-feira que vem, como a gente já estava comentando antes, né? Não tem aula ao vivo, não tem mais nenhum conteúdo, a gente já viu tudo, né? Vimos todas as aulas, fizemos a revisão hoje. Quarta-feira que vem é a prova. O que vai ter no Classroom? Vai ter as instruções da prova ali às 19 horas e o código que vocês vão pegar. Aí vocês vão acessar o Moodle, que é onde ocorre a prova final. Abaixo da avaliativa 1, 2, 3 e 4 da N1, vai aparecer lá, no dia 23, a prova final, que vale 9 pontos. Vão clicar nela e vão inserir o código de acesso, né? Vão fazer a prova. Vai ter 1 hora e 45 minutos para fazer a prova, né?
às 19 horas, então, no Moodle, sendo que tem que pegar, né, ler as instruções e pegar o código no Classroom, tá? Prova no Moodle, dia 23, às 19 horas. Isis, dê uma boa noite, Isis. Começou o trabalho ontem, vai entregar mais tarde, legal, Isis. Nathalie, prof, o vídeo ganha nota. O vídeo, tu diz aquele vídeo de apresentação da turma? Tô esperando, né? Quem não mandou ainda, sempre há tempo, tá? Sempre há tempo. Quem me mandar o vídeo lá, né? Faltou um ponto no final. Ó, mandou o vídeo. Já, né, ajuda, com certeza. Tudo ajuda, tá? Legal, Nathalie, isso aí. Eu mandei o vídeo, só que eu não sei se tu recebeu, eu não recebi nenhum retorno. Não, vocês tendo feito o envio, eu recebi, né? Já recebi, assisti de todos que enviaram, tá? Todos que enviaram, tá. tá. Mas tu dá sempre um retorno ou não? Não, esse não tinha uma nota, uma pontuação, né? Uma atividade está em aberto, inclusive até hoje, né? Até hoje, se tu entrar, né? Quem não enviou, quiser enviar, tá em aberto, tá? Tá bom, então, Aí obrigada. depois, no final, aí, se faltou alguma pontuação de média, né? Aí eu vejo essas participações de aula, né? Enviou o vídeo, fez as atividades de aula, participou em todas as aulas ao vivo, e aí se faltar fecha o ponto de participação, tá? Mas assisti sim, tá? De todos que enviaram, tá? O vídeo não é devolvido, tá? Que aparece devolvido é o trabalho disciplinar, tá? O Luciano questionando ali. Aparece atribuído porque vocês, ao fazer a entrega, né? Tem que clicar lá em marcar como concluído, né? Isso para todas as atividades de aula, né? Falamos a respeito disso, inclusive tem instruções ali no Classroom, né? Clicando na aba atividades, vocês vão ver ali que eu coloquei ali como, né? Fazer o envio, né? De uma atividade que foi atribuída a você. Tá ali, né? Tanto para quem faz pelo celular, quanto para quem faz pelo computador, né? Isso foi disponibilizado, né? E tratado aí durante as nossas aulas. Dá uma olhadinha ali, tá? Vai ser bem útil. Natiele conectando. Boa noite, Natiele. Muito bem, gente. Então, acredito que esses recados aqui não são novidade, porque em todas as aulas, né, desde o início, desde lá do nosso contato pedagógico, nós temos falado disso, né? Mas, muito embora, né, a gente fale sempre, pode ser que tenha ficado alguma dúvida para alguém, e aí fica o espaço. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre nosso calendário de aulas, trabalho disciplinar, prova, atividade avaliativa no Moodle, né, prova final? Como é que tá, gente? Tá tranquilo para vocês? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Carlos mandou ali, beleza. Natiele colocou ali, boa noite. Natiele, ainda falta a entrega do trabalho, né, Natiele? Tem algumas pessoas que eu lembro, assim, por nome, que eu olhei a lista ali, tá com a pendência da entrega, né? Tá? Todos, por favor, né? Não esqueçam disso, tá? A Raíza também ainda falta entregar isso, Raíza, tá? Não esquece de fazer a entrega. A Natiele trocou de número, né? Tá pedindo aí o link do grupo aí. Se não me engano, a turma tem, né? Se puderem compartilhar aí o link do grupo de vocês aí, com a Natiele para ela entrar no grupo. Então tá, gente, não havendo dúvidas, perguntas aqui sobre o nosso processo avaliativo, que já está bem, né? Reconhecido por vocês, porque em todas as aulas a gente falou a respeito, né? Tá? Vamos então dar início à nossa revisão. Luciano, Professor, pode falar, Luciano. olha só, acabei de entrar ali agora, e aí fui marcar como concluída, né? E aparece que eu não anexei o trabalho de apresentação da turma. Grave um vídeo, tarará, tarará, tarará. Só que eu gravei e como ficou muito grande, mesmo sendo pela câmera da frente, né? E na Sim. resolução mínima, eu... Enviou por e-mail, né? eu fiz, botei no Isso. YouTube lá, e tu assistiu lá e me respondeu. Sim, sim. Só E... marcar então, tá? Ele tá te dando Tá, essa mensagem porque tu não anexou ali, né? Mas como eu já recebi, eu sei que tu tá marcando ali porque tu me enviou por e-mail lá, eu já assisti o teu vídeo lá. amém.
Então tá, obrigado. Legal. Muito bem, gente. Vamos começar a nossa revisão. Lembro que quando a gente começou a nossa disciplina, a gente começou um passo a passo, né? A gente começou primeiro construindo lá, né, os cálculos de proventos, né? Depois a gente fez os cálculos de descontos, depois a gente viu que os descontos menos os proventos, né? A soma dos proventos do salário bruto vai dar o nosso salário líquido. A gente viu, né, como achar a base de cálculo para o INSS, vimos tabela de INSS, como fazer esse desconto, vimos como achar a base de cálculo do imposto de renda, olhar a tabela do imposto de renda, calcular esse desconto, vimos o FGTS, né? A gente viu lá os eventos de salário, né? Salário base, né? A hora extra, o DSR, adicional noturno, periculosidade, insalubridade, pensão, comissões, vimos os descontos, né? Vale transporte, vale refeição, pensão, melhor dizendo, né? Vimos desconto também de INSS imposto de renda, né? E na aula passada, né, teve um fechamento importante em relação a essa lógica dos cálculos, porque a gente viu como inserir cada um desses cálculos na folha de pagamento. Então, na aula passada, né, foi uma espécie de fechamento da lógica toda dos cálculos, né? Então, a gente viu de novo, na aula passada, uma sequência de cálculos e onde colocar, né, esses cálculos, esses valores resultantes, dentro de uma folha de pagamento. Vimos duas folhas de pagamento, né? Uma que não tinha lá a periculosidade, hora extra, depois a outra com periculosidade, hora extra. Vimos ainda um demonstrativo, né, de pagamento com cálculo de férias, um demonstrativo de pagamento com cálculo de 13º, né? Aí fechamos os nossos demonstrativos, né? Inclusive até ficou a recomendação, né, de que vocês fossem, quem fosse ainda fazer o trabalho disciplinar, né, poderia, né, como suporte à realização do trabalho, olhar aquela aula passada, porque aquelas folhas ali, né, dão uma dimensão exata do que precisava fazer no trabalho disciplinar para quem estava com dúvida, né? Então ficou essa recomendação, tá? Hoje, então, nós vamos rever, revisitar, tornar a olhar novamente para aquilo que já tinha sido visto, né? Isso é uma definição de revisão. Então não tem novidades na revisão, né? A gente vai ver esse passo a passo que aconteceu ao longo das nossas aulas em termos de cálculos. Lembrando que, após o intervalo, vai ter atividades e tem um plus ali em relação a essas atividades de revisão, porque vai ter algumas questões teóricas, né, que vai exigir de vocês aí uma leitura, um estudo, uma pesquisa na apostila para dar conta de fazer essas atividades teóricas. Nós vamos nos preparar para a prova, então, além de cálculo, né, também vai ter atividade teórica para vocês fazerem, tá? A qualquer momento da revisão, gente, tendo uma dúvida, uma pergunta, vocês podem interromper, né? Habilitem o microfone de vocês, tá? E questionem, perguntem, né? A hora de perguntar, né, é agora, porque na aula que vem já é a prova, né? A gente não vai ter outra possibilidade, né, para isso, tá? Podem mandar também uma pergunta, dúvida pelo chat, mas como eu vou estar fazendo a explicação, talvez, né, eu demore um tempo para verificar se tem alguma coisa no chat, tá? Para ser mais rápido aí, o mais fácil vai ser habilitar o microfone e perguntar ao vivo, tá? Mas de vez em quando eu dou uma olhadinha no chat para ver se tem alguma pergunta, tá? Andréia, o e-mail é o mesmo e-mail de sempre, Andréia, aquele que vocês receberam o convite, né, para entrar na turma, né? Sempre vocês recebem os recados, enfim, né? Quando tem atividade no Press 1, vai um recadinho pro e-mail de vocês, mas é luciano.silveira@qi.edu.br, tá, Andréia? Muito bem. Vamos começar a nossa revisão. Já peço desculpa de antemão aqui se dá uma falhadinha na voz, né? Eu tô com alguns sintomas, acho que não é coronavírus, mas sabe aquela dor no corpo, dor de garganta, um pouquinho de dor de cabeça? Tô com esses sintomas aí, né? Mas não tive febre, então acho que não é o corona, tá? Eu já peço desculpas aí, caso, né, dê uma falhada na voz nas nossas explicações aí, tá? A Eduardo colocou no começo, foi assim, já faz uma semana, né? Faz uma semana que eu tô com essa dor de garganta aí, mas não evoluiu, né? Então, mas tô me cuidando sim, tô me cuidando, tô tomando chá de guaco com mel, como dizia minha avó, e um antialérgico aí para amenizar, mas já tá aliviando, né? Já tá, acho que é só uma gripe forte, né?
Muito bem, gente. Primeira coisa que a gente aprendeu, né, durante as nossas aulas foi fazer o cálculo do valor da hora, né? Aí vocês vão lembrar, né, dessa importância, né? O cálculo do valor da hora a gente usa lá para calcular quando precisa calcular hora extra, né? Quando a gente precisa calcular o adicional noturno, né? São valores importantes. A gente sempre calcula o valor de hora, né? Então foi a primeira coisa que a gente aprendeu a calcular o valor da hora. Nesse caso aqui em específico, nós temos um exemplo, né, de cada funcionário com um valor de salário e uma carga horária mensal. Então, nesse exemplo, ele é bem básico, né? O valor seria o salário base dividido pela carga horária mensal para achar o valor da hora. E fica uma ressalva, né? E uma lembrança importante que nós aprendemos durante os nossos cálculos. Quando houver, se houver periculosidade ou insalubridade, o que a gente faz antes de fazer o valor da hora? Tem que somar esse adicional, tá? Periculosidade ou insalubridade antes com o valor do salário base, para depois dividir pela carga horária e já achar o valor da hora considerando esse adicional, seja ele periculosidade ou insalubridade. Lembram disso, né? Porque cada hora que ele fizer será periculosa ou insalubre. E aí, quando eu for fazer cálculo de hora extra desse funcionário, eu já tenho que ter somado a periculosidade e insalubridade, né? Para aí, quando fizer hora extra, né, tá calculando, né, e considerando que cada hora extra também será insalubre, periculosa. Nós vimos isso durante as nossas aulas, né? Só faço essa ressalva aqui, porque esse primeiro exercício é só o salário base e a carga horária mensal, né? Então, para achar o valor da hora, divide o salário dele pela carga horária do mês, tá? Então, é isso que a gente faz aqui nas soluções, tá? Cada um deles, são 5, né? Tem um valor de salário e uma carga horária mensal, né? No primeiro salário, lá, primeiro funcionário, é 2.100, carga horária 200, divide por 200, o valor de cada hora dele é 10,50. É um cálculo muito simples, né? O segundo funcionário, o salário dele é 998, divide por 220, o valor da hora dele 4,54. Terceiro funcionário, o salário dele 1.949, divide por 200, o valor da hora 9,75. Quarto funcionário, R$ 1.085 é o salário dele, divide por 180, R$ 6,03 é o valor de cada hora trabalhada. O quinto funcionário é R$ 1.190 o salário, divide por 200 horas mensais, que é a carga horária dele, cada hora trabalhada R$ 5,95. Esse foi o primeiro cálculo, né? É assim que a gente acha o valor hora, tá? Nessa condição, né, em que ele não tem nenhum adicional, né? Tá? Quando tiver os adicionais de insalubridade e periculosidade, tem que somar primeiro para depois dividir pela carga horária mensal e achar o valor da hora dele, tá? Tranquilo. Na sequência, né, das nossas aulas, a gente viu como calcular as horas extras e o DSR sobre as horas extras. Lembra que o DSR tem aquela outra sigla também, né, que é a mesma coisa, né, DSR ou RSR, né, que ou é descanso semanal remunerado, ou é repouso semanal remunerado, é a mesma coisa, né. Nós vimos, né, que sempre que tem hora extra, sempre nós deveremos calcular o DSR sobre as horas extras, tá? Isso aí nós vimos durante as nossas aulas. Tem hora extra, tem DSR das horas extras para calcular. Nesse caso aqui, o funcionário tem uma carga horária de 220 horas no mês. Então, a gente sabe que eu preciso, né? Nós precisamos dessa informação para achar o valor da hora, né? Ele tem um mês de 30 dias e teve 5 dias de descanso no mês. Outra informação importante, né? Lembra que para calcular o DSR, a gente precisa pegar o valor financeiro das horas extras, dividir pelos dias úteis, o resultado dessa divisão multiplica pelos dias de descanso, né? E aí eu tenho essa informação aqui. São 5 dias de descanso. Se são 30 dias no mês, os dias úteis vão ser quantos? 5 descanso menos 30 dias vai ser 25 dias úteis, né? Então tem as informações para calcular o DSR tranquilamente. E aí nós temos aqui informação de 4 funcionários, né? O primeiro funcionário tem um salário de 998, ele fez 18 horas extras, a 50%. O segundo funcionário fez tem R$ 1.150, né, de salário,
ele efetuou 15 horas extras a 50%. O terceiro funcionário tem um salário de 2.698, fez 26 horas a 50%. E o quarto funcionário, esse aqui a gente nem vai precisar calcular o valor da hora, porque já dá direto, né? O quarto funcionário, o valor hora dele é 13,80, ele fez 19 horas a 50%. Então, eu preciso fazer o cálculo, né, de hora extra para cada um desses funcionários, né? Cada um deles tem um valor de salário, né? Cada um deles fez uma quantidade diferente de horas extras, mas todos eles fizeram horas a 50%, né? A carga horária deles é 220 horas por mês, todos eles tiveram 5 dias de descanso e, portanto, 25 dias úteis, né? Então, vamos ver o passo a passo do cálculo. No primeiro funcionário, eu vou pegar o valor do salário dele, 998 dividido por 220. Acho, então, que o salário hora dele é 4,54. Vejam, fiz assim porque não tinha periculosidade para somar antes, né? Não tinha insalubridade antes. Se tivesse, teria somado a periculosidade, insalubridade antes, com o salário base, para depois dividir pela carga horária do mês, tá? E aí seguir o cálculo normalmente depois. Como não tem periculosidade e insalubridade, é o salário base, né? 998, divide por 220, 4,54, o valor de cada hora normal. Como fez hora extra a 50%, eu tenho que descobrir agora quanto vale cada hora extra dele, né? Como é 50%, eu pego o valor da hora normal, faço vezes 50% e descubro quanto é que é a metade, né? Quanto é que é 50% de cada hora, é 2,27. Então, cada hora extra que ele faz é a hora normal mais a metade, mais os 50%, que é 2,27. Vai dar 6,81. Esse é o passo a passo, né? Completo, adicionando 50% no valor da hora. Dá para fazer direto? Dá. Nós vimos isso lá na aula de hora extra, né? Daria aqui, como é hora a 50%, daria para multiplicar direto por 1,5, né? Faria aqui o valor da hora normal 4,54 vezes 1,5, dá direto 6,81, tá? Mas quem está aprendendo, né, acha que pode se perder fazendo o cálculo direto, faz esse cálculo passo a passo, conforme a gente aprendeu em aula, que não tem erro, né? Hora normal, faz vezes 50%, achou 50%, soma esse 50% com o valor da hora normal, vai achar o valor de cada hora extra tranquilamente, tá? Quem já tem mais prática, está acostumado, quer fazer o direto, faz ali 4,54 vezes 1,5, vai achar direto 6,81, que é o valor da hora com os 50%. Bom, nesse primeiro funcionário, ele fez 18 horas extras. Então, 6,81, que é o valor de cada hora extra, vezes as 18 horas que ele fez, né? Vai dar um total de horas extras de R$ 122,58. Quando tem hora extra, tem DSR sobre as horas extras. Então, vamos pegar o 122,58, que é o valor das horas extras dele, dividir pelos 25 dias úteis. O resultado dessa divisão, multiplico pelos 5 dias de descanso, ele tem então um DSR, né, sobre as horas extras de R$ 24,52. Muito bem. Para todos os demais, é a mesma lógica de cálculo. No segundo funcionário, ele teve lá R$ 1.150 de salário, não tinha periculosidade nem insalubridade para somar, então divido por 220, o valor de cada hora, 5,23. Fez hora extra 50%, então tem que verificar quanto é que vale cada hora dele, né? Cada hora extra dele a 50%. É o 5,23 da hora normal, vezes 50%, achei a metade, né? 2,62. Hora extra ele recebe a hora normal, 5,23 mais a metade, 2,62. Cada hora extra dele, 7,85. Ele fez 15 horas extras, né? É a informação que estava no exercício, né? Então é R$ 7,85 cada hora extra, vezes 15 horas que ele fez. Total de horas extras, 117,75. DSR sobre hora extra, divide por 25, faz vezes 5. DSR das horas extras dele, R$ 23,55. Terceiro funcionário, mesma lógica, né? O valor do salário dele, 2.698 divididos por 220, porque não tem insalubridade nem periculosidade. Se tivesse, tinha que ter somado antes para dividir pelo 220, né? Como não tem, é os 2.698 dividido por 220, o valor de cada hora dele normal, 12,26. Acontece que ele fez hora extra, eu preciso adicionar, então, né, os 50% das horas extras. Como é que eu faço isso? Valor da hora normal, 12,26, faço vezes 50%, acho a metade, né? O 50% é 6,13. Como ele
faz hora extra, ele recebe a hora normal mais a metade, mais os 50%, é 12,26 mais os 6,13, cada hora extra dele, 12,39. Acontece que esse funcionário, né, estava a informação ali no exercício, que ele fez 26 horas extras. Então, cada hora extra, R$ 18,39, vezes as 26 horas dele, R$ 478,14 de horas extras. DSR, divide pelos dias de descanso, pelos dias úteis, vezes os 5 dias de descanso, deu um DSR de hora extra de 95,63. No quarto funcionário, a gente nem precisou calcular o valor da hora, já estava dado direto ali, né? A informação desse quarto funcionário, que o valor da hora dele é 13,80. Só precisaria, então, fazer, né, quanto vale a hora extra a 50% dele, ou seja, adicionar mais 50% no 13,80. Então, faço 13,80 vezes 50%, descubro a metade, né, 6,90. Pego essa metade, 50%, somo com o valor da hora normal. Então, 50%, 6,90 mais os 13,80, R$ 20,70 é o valor de cada hora extra dele. Acontece que ele fez 19 horas extras. Então, é 20,70 cada hora extra, vezes 19 horas. Total de horas extras dele, R$ 993,30. DSR das horas extras, pega o valor das horas, divide pelos 25 dias úteis, vezes os 5 dias de descanso, temos um DSR de horas extras de 78,66. Tá? Então tá aí, gente, passo a passo, né, de cálculo de hora extra e DSR. Sempre lembrando, tem hora extra, tem DSR das horas extras para fazer, tá? Nesse caso aqui, a gente achou o valor da hora direto, não tinha que somar o adicional de periculosidade ou insalubridade. Mas se tiver, tem que somar antes, para depois fazer o cálculo da hora extra, né? Dúvidas, perguntas, gente? Nesse primeiro cálculo aí de hora extra, DSR, como é que ficou? Estão tranquilos? Carlos mandou um tranquilo ali no chat. Alzira também mandou um tranquilo. Andréia mandou um ok. Legal, gente. Rosângela também mandou um tranquilo. Larissa um ok ali. A Isis também tranquilo. Lisiane também um ok. Luciano mandou um ok. Legal, gente. Eduarda também mandou um ok. Então vamos indo adiante, né? Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, né? Não fiquem acanhados, né? Interrompam aí, sem problema nenhum, tá? Não deixem passar a dúvida de vocês, tá? Temos mais um exemplo, então, agora, da nossa revisão. Agora um cálculo de férias, né? Temos aí a Fátima. Ela teve 6 faltas não justificadas. Nós vamos considerar um salário base dela de 2.350. E aqui pede para calcular, né, o valor de férias brutas, né? Então, aqui a gente não vai fazer, né, cálculo de desconto para achar férias líquidas, né? Só férias bruta. Mas interessante aqui nós relembrarmos uns detalhes, né, sobre as regras de férias, né? Quando a gente tem faltas injustificadas no período aquisitivo, ou seja, nos últimos 12 meses trabalhados, nós temos que olhar para a tabela redutora de direitos de férias, ou seja, se eu tiver até 5 faltas não justificadas no último período aquisitivo, ainda tenho 30 dias de férias de direito, ou seja, terei direito ao salário cheio, completo, como se diz, né, de férias. Agora, se eu tiver acima de 5 faltas injustificadas, eu tenho que olhar aquela tabela lá, porque vai reduzindo os dias de direito. E aí eu passo a não ter mais direito ao salário cheio. Por quê? De 6 a 14 faltas, por exemplo, sem justificativa, eu tenho direito a apenas 24 dias de férias. Então eu vou ter um salário de férias sobre 24 dias e não mais um salário cheio que é sobre 30, né? No caso da Fátima aqui, já fica claro que o salário de férias dela não será 2.350, porque ela teve 6 faltas. Então ela vai ter direito a 24 dias de férias, né? Isso aí, o Luciano já tinha colocado ali, né? Tinha colocado no chat que ela vai ter direito a 24 dias. Então, passos importantes. Vou ter que descobrir o salário dia para multiplicar por 24, descobrir o salário de férias. Está na lei ainda
que sobre o salário de férias, vejam bem, não é sobre o salário base, é sobre o salário de férias. O funcionário faz jus, tem direito a 1/3 constitucional sobre o salário de férias. Então, a gente calcula esse 1/3 também, né? Quando tem cálculo de férias, mas é sempre sobre o salário de férias, tá? Muita atenção em relação a isso, porque nem sempre, né, o salário de férias será o mesmo salário, né, correspondente a um salário de 30 dias, né? Vai depender do número de faltas injustificadas, tá? Vamos então ao passo a passo do cálculo. Então, o salário de férias dela, o mês dela é de 30 dias, né? O salário para 30 dias é 2.350. No entanto, ela teve 6 faltas. Lá na tabela diz que ela terá direito a apenas 24 dias de direito de férias, então o salário é sobre 24 dias, né? O salário de férias é sobre 24 dias. Então, eu preciso descobrir o salário dia, 2.350 divididos por 30, o salário dia dela, 78,33. Agora sim, né? Multiplico por 24, que é os dias de direito de férias. Salário de férias dela será 1.879,92. Aí tem o terço constitucional, né? Tá lá na lei. 1/3 sobre o valor do salário de férias. 1/3 é uma fração, né? É 1 sobre 3, 1 dividido por 3. É a mesma coisa que pegar o salário de férias e dividir por 3. Então, encontramos aqui 626,64. O salário bruto de férias dela vai ser o salário de férias, né? Os 1.879,92 mais 1/3 constitucional. O salário bruto de férias dela, 2.506,56, tá? Pedindo o exercício, o salário bruto, então o cálculo parou por aqui, né? Mas ela não recebe o salário bruto, ninguém recebe o salário bruto, né? Tem os descontos, aí teria que fazer ainda desconto de INSS, né? Imposto de renda, se fosse o caso. Fazendo esses descontos, chegaria ao salário líquido, aquele que é depositado, né? Lá na conta salário, na conta corrente que o funcionário recebe, né? Mas o exercício aqui pedia só até o bruto de férias, tá? Depois, mais adiante, a gente vai ver um completo. Temos mais um funcionário aqui. Ele tem um salário bruto de 4.201,72. Ele tem 2 dependentes para imposto de renda. E se pede aqui calcular o desconto de INSS e de imposto de renda. Tá? Os 2 cálculos são solicitados aqui. Bom, nesse exercício, né, nós vamos relembrar, então, como chegar na base de cálculo do imposto de renda, como chegar na base de cálculo, né, do INSS. Para isso, a gente precisa olhar essas tabelas, né? Existem 2 tabelas e a gente viu elas durante as nossas aulas. Importantíssimo aqui, gente, não confundir uma tabela com a outra. Na correção dos trabalhos, né, percebi que alguns de vocês cometeram esse equívoco, tá? Alguns estavam calculando ali o imposto de renda e olharam os percentuais da tabela do INSS e aplicaram como se fosse desconto de imposto de renda. Aí deu um erro, uma diferença, né, no resultado dos descontos ali, na hora da folha de pagamento lá do trabalho disciplinar, né? Eu já estou adiantando aqui algumas situações que aconteceram no trabalho disciplinar de vocês. Outros foram fazer o cálculo do INSS e aí olharam o percentual lá da tabela do imposto de renda. Então, em alguns aconteceu essa troca, tá? Ela é comum, né? Quando a gente está aprendendo, né? Faz parte do processo, mas a gente tem que identificar isso, né? Fiquem muito atentos, gente. Tenho certeza que vocês estão olhando para a tabela certa, tá? Que elas são até parecidas, né? Lá no INSS a gente vai ter lá os percentuais correspondentes, né, a cada faixa de salário, e do lado tem uma parcela a deduzir, né, na tabela do INSS. No imposto de renda também tem, né, faixas salariais, uma parcela, um percentual a aplicar e uma parcela a deduzir, tá? Então fiquem muito atentos para olhar para a tabela certa. Sendo que na tabela do INSS tem um teto, né, também uma atenção especial. Ali o INSS vai até 6.101 com alguns centavos, né, que é a faixa máxima ali, que aplica 14% e tem uma parcela deduzida do lado. Acima desse valor, né, se o funcionário ganhar 6.200, 7.000, 10.000, 14.000, tem um teto a ser descontado. É R$ 713 com alguns centavinhos, tem que olhar lá na tabela, porque se passar desse valor, o desconto é aquele teto ali sempre, né? Aí no imposto de renda não tem teto, né? É a alíquota máxima que se aplica para os valores que passarem o valor máximo lá da tabela do imposto de renda, tá? Lembram como é que a gente chega na base de cálculo do imposto de renda? Tenho certeza que lembram.
como é que eu olho para a tabela lá do INSS? Primeiro, eu tenho que somar os eventos de salário, né? Se tiver salário base mais periculosidade, soma. Se tiver insalubridade, soma. Se tiver hora extra, soma. Se tiver DSR, soma. Se tiver comissão, soma. Soma todos os eventos de salário, vai dar um salário bruto, né? Este, eu vou olhar, então, lá na tabela do INSS e vou ver em que faixa que ele vai ficar. Vou aplicar o percentual, o resultado eu vou diminuir a alíquota, né? Que está do lado do percentual sempre na tabela. Eu vou descobrir quanto é que é o desconto de INSS, tá? Nesse exercício aqui, vejam que já está sendo dado o salário bruto dele, né? 4.205,72. Então, ali está inserido, né? O salário base mais os adicionais dele. Que eu estou olhando lá na tabela do INSS. No imposto de renda, é um pouquinho diferente para achar a base de cálculo, como a gente viu nas nossas aulas. No imposto de renda, nós vimos lá na nossa aula de imposto de renda que, além de ter visto, né, a soma dos eventos de salário base, mais hora extra, né, mais periculosidade, mais adicional noturno, né, o que tiver, somou tudo, achou o salário bruto, eu tenho que diminuir o INSS, né, tem que fazer esse cálculo, diminuir o INSS, tem que diminuir os dependentes, vejam na tabela de INSS que cada dependente, né, a gente deduz 189,59 por cada um. Se tiver pensão, diminui a pensão. Se tiver falta e atraso, diminui as faltas e atrasos. Se tiver assistência médica, diminui a assistência médica. E aí o que sobrou ali é a base de cálculo para o imposto de renda. Aí eu olho esse valor lá na tabela do imposto de renda. Em qual faixa ficou? Aplico o percentual que ficou e deduzo a parcela que fica ao lado do percentual. O restante vai ser o imposto de renda a ser descontado. Vimos tanto uma tabela quanto outra, vimos exemplos de cálculo durante as aulas, inclusive retomamos, né, na aula passada com as folhas de pagamento, né? Fizemos de novo INSS, imposto de renda, vimos onde coloca na folha de pagamento cada desconto, tá? Então estamos relembrando aqui nesse exercício agora como fazer esses cálculos, tá? Então, como o exercício pede o desconto de INSS e imposto de renda, vamos pelo INSS primeiro, né? Como é que a gente chegou nesse valor de desconto, né? 447,18. Como vimos, no INSS, tem que pegar o salário bruto. Então, já está dado direto ali, né? 4.201,72 é o salário bruto dele, né? Nesse valor, olhando a tabela do INSS, ele fica na faixa de 14%. Então, aqui eu coloquei, né? Eu representei os 14% como numeral, né? É a mesma coisa, né? 14% é 14 por 100, 14 por 100 é 0,14, né? Então, multipliquei 14% pelo valor, achei, né, o resultado, que eu vou diminuir a parcela a deduzir, que está do lado dos 14%, deduzir 141,06. Então, o valor dessa multiplicação menos 141,06 dá o valor de 447,18. Esse é o valor a ser descontado, a título de INSS. No imposto de renda, para achar a base de cálculo do imposto de renda é um pouquinho diferente, né? A base de cálculo é o valor que eu vou lá olhar na tabela. Para achar a base de cálculo do imposto de renda, eu vou pegar o salário bruto, né? Já está dado direto no exercício. Aí eu diminuo o INSS, diminuo os dependentes. Lembro ali que no exercício ele tinha 2 dependentes. E lá na tabela do imposto de renda, embaixo, diz assim, né? Deduzir 189,59 por cada dependente. Ele tinha 2. Então, de onde saiu os 379,18? É 2 vezes 189,59, né? São os 2 dependentes, tá? Então, tá ali, salário bruto, menos INSS, menos os 2 dependentes, dá o valor base para olhar o imposto de renda, tá? Professor, Fale. eu procurei na apostila da onde que foi tirado esse valor dos dependentes e não encontrei em lugar nenhum escrito ali. Pode olhar os nossos slides de aula, tá? Tá. Ali tem a tabela e embaixo tem ali observação. Descontar 189,59 por cada dependente, tá? Tá na apostila também, mas na apostila, como é muito conteúdo, talvez a gente não identifique com facilidade, tá? Mas no nosso ao vivo ali, nos slides, né, que eu passei para vocês, tá lá bem destacado em vermelho, tá? Achei, acabei de achar na apostila. Achou? É que na apostila é muita informação, às vezes a gente passa o olho, né, e não vê. Mas tranquilo, que bom que encontrou. Valeu. Obrigada. Então, gente, chegamos à base de cálculo do imposto de renda, né? 3.375,36 é o bruto menos
os descontos, né? Chegamos na base. Esse valor, que é a base de cálculo do imposto de renda, é que eu vou lá na tabela do imposto de renda olhar em que faixa ficou. Nesse valor, ficou na faixa de 15%. Faço, então, vezes 15%, deu 506,30. Do lado dos 15%, diz assim, deduzir a parcela de 354,80. Diminuo 354,80, portanto, chegamos a um desconto de imposto de renda de 151,50 centavos, tá? Aí é o passo a passo, né, de cálculo do INSS e do imposto de renda. Pessoal, vocês gostariam de fazer alguma pergunta, alguma dúvida aqui sobre imposto de renda, INSS, como calcula, né? Alguma outra dúvida referente? A Laís está perguntando aí em qual página, né, que a colega encontrou o valor dos dependentes ali na apostila. Se a Lise conseguir colocar ali, ela estava perguntando. De cabeça não vou lembrar a página também, né? Mas está nos nossos slides de aula também, facilita bastante, tá? Se vocês não tiverem dúvidas, né, perguntas aqui sobre esse cálculo de INSS e imposto de renda, a gente vai indo adelante, né? A Alzira colocou aqui e ali, o Carlos também, né? Colocou tranquilo. Então vamos adiante. Vamos ver mais um exemplo. Agora nós temos o exemplo da Ana. A Ana recebe um salário mensal de R$ 1.200, é o salário base dela, né? Ela recebe mais o adicional de periculosidade. Ela realiza deslocamento para a empresa 22 dias no mês, sempre de trem, né? E ela paga um valor unitário de passagem de R$ 1,70. É um exercício, né, gente? Trem já faz bastante tempo, né? Que não é mais R$ 1,70, né? Eu ainda tinha cabelo quando era R$ 1,70. Qual o valor a ser descontado de vale transporte da Ana? Tá? Um exercício importante, interessante por alguns motivos, né? A gente tem que ter atenção aqui às informações do exercício e, claro, a gente tem que saber a informação da lei, né, que a gente viu já durante as nossas aulas. O que diz a lei? O desconto de 6% sobre o vale transporte é 6% do salário base. Né? E aqui no exercício diz ali o salário base dela e diz que ela recebe periculosidade. Um erro comum que acontece, né, quando a gente está aprendendo a fazer os cálculos, é pegar o salário base, 1.200, fazer o cálculo da periculosidade, somar e depois fazer o desconto de 6% do VT. É um erro muito comum, né? A gente acaba esquecendo que na lei está dito lá, né? É 6% do salário base, né? O desconto do VT. Então vai ser o 6% sobre os 1.200, né? Não se soma a periculosidade para fazer desconto aqui, tá? Muita atenção nisso. E claro, o próximo passo é calcular quanto vai ser depositado, né, no cartão transporte dela, né? E aí, outro detalhe importante. A gente desconta aquilo que é menor, eu faço o cálculo dos 6%, vejo quanto é que deu, vejo quanto é que vai ser depositado no cartão transporte dela, olho para os dois valores, aquele que for o menor é o que é o descontado na folha de pagamento, tá? Uma informação importante aí para a gente não errar os cálculos de VT, tá? Muito bem. Então, pegamos só o salário base. Desconto de VT, não vou precisar calcular a periculosidade então, tá? 1.200 vezes 6%, cálculo de desconto de 6%, R$ 72. Vamos calcular agora o transporte a ser depositado no cartão, né? Cartão TRI, cartão TEU, cartão SIM. Quanto é que vai depositado no cartão de transporte da funcionária? R$ 1,70, que é o valor do transporte dela, vezes 2, porque é um para ir, um para voltar, vezes os 22 dias que ela vai usar, né? O transporte. Multiplicando os três, deu então R$ 74,80 o valor a ser depositado no cartão de transporte. Tá? Agora assim eu olho para os dois valores. Qual deles é o menor? É o 6%. Então esse valor que vai lá nos descontos na folha de pagamento a título de VT, né? R$ 72. Prestem atenção, é sempre o valor menor. Porque se o salário dela fosse 10 mil, e eu fizesse o cálculo aqui de 6%, o cálculo de 6% ia dar R$ 600, né?
E aí o transporte dela é R$ 74,80. Então, ela receberia R$ 74,80 no transporte, eu descontaria os 600? Não, né? Não é assim que se faz, né? Se desconta o menor, então, apareceria como desconto para ela, a título de VT, os R$ 74,80, porque sempre desconta o valor menor. Muita atenção nisso, tá? Acho que VT é tranquilo, né? Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, fique à vontade. O Carlos colocou ali no chat, os slides ajudam uma barbaridade. Legal, Carlos? Sempre coloco ali as informações mais condensadas, né? Mais organizado possível para vocês ali, para tentar ajudar aí a compreensão e os estudos. VT tranquilo então, gente? Vamos adiante. Temos agora a situação do Pablo, tá? Ele realiza uma atividade que é insalubre, grau máximo, e recebe um salário de R$ 2.822. Qual o valor da remuneração do Pablo? A remuneração dele, né? A gente quer saber, né, o salário base mais, né, o adicional, né? Que é a remuneração, tá? Informação importante aqui, uma revisão importante sobre o que é insalubridade, né? A insalubridade é um tipo de adicional que tem 3 faixas. É grau mínimo, médio e máximo. O grau mínimo é 10%, o grau médio é 20%, o grau máximo é 40%. Isso aí nós vimos nas nossas aulas, tem a tabela lá nas nossas aulas, né? E outro detalhe extremamente importante, e que é um erro comum também, né? A insalubridade, a gente calcula esses percentuais sobre o salário mínimo nacional vigente. E aí, geralmente, o pessoal, né, tende a confundir a insalubridade com a periculosidade. A periculosidade é 30% sobre o salário base. Então, periculosidade, 30% sobre o base. A insalubridade não. A insalubridade, independente do valor do salário dele, a insalubridade é sobre o salário mínimo, no grau que foi estabelecido, tá? A gente precisa estar muito atento em relação a isso. Agora, 2021, né? Vai mudar o salário mínimo. Então, né, temos que ficar atualizados em relação, né, a essa mudança, porque a partir de janeiro, né, salário de janeiro, a receber no início de fevereiro, quem recebe insalubridade vai ser sobre, agora, já foi divulgado pelo governo, né, salário mínimo ano que vem vai ser 1.088, né? Então, quando calcular insalubridade ano que vem, vai ser sobre os 1.088. Nesse ano, 2020, insalubridade é sobre 1.045, que é o salário mínimo nacional vigente em 2020, tá? Então, primeira coisa aqui é calcular a insalubridade para somar com o salário base dele e descobrir quanto é que é a remuneração dele aqui, né? Antes dos descontos, é claro. Então, insalubridade é sobre o mínimo nacional, 1.045, é grau máximo, vezes 40%, insalubridade 418. A remuneração dele vai ser o salário base, né, os 2.822, mais os 418 de insalubridade, 3.240, tá? O exercício pede só a remuneração, né, não pede para a gente calcular descontos, né, e descobrir o salário líquido, né. Aqui, né, se fosse fazer salário líquido, teria que fazer cálculo do INSS, imposto de renda, para achar o salário líquido. Aqui pede só a remuneração, então é o base mais a insalubridade, 3.240. Sobre esses conceitos, gente, de insalubridade, periculosidade, tá tranquilo para vocês? Gostariam de fazer alguma pergunta? A Isis mandou um tranquilo. O Luciano ali mandou um ok no chat. Legal, gente. Rosângela mandou um ok. Professor. Fale. Professor. Pode Caiu falar. a internet antes, eu não consegui falar. Olha só, a minha dúvida era o seguinte, na real, era sobre as férias e o 13º. Se a pensão, ela também tem desconto de pensão no 13º e nas férias. É isso. Isso, perfeito. A pensão é aquele tipo de desconto que incide em qualquer tipo de vencimentos de um funcionário, tá?
Então, nos salários mensais, ele deve pensão, vai ser descontado todos os meses dele a pensão. Ele recebe 13º, vai ser descontado o 13º. Ele recebe férias, pensão vai ser descontada sobre as férias, tá? Se ele recebe um prêmio, um abono, vai ser descontada a pensão. Qualquer tipo de pagamento, vencimento que ele tiver, desconta a pensão, tá? Qualquer tipo de vencimento que ele tiver, desconta a pensão. Então, claro, naquele percentual que foi definido, né, judicialmente lá, pelo juiz, né? Foi feita uma audiência, o juiz determinou que tem que pagar, né, para a família que ele tinha lá, né, tem que pagar 30%, de repente já tinha uma outra, né, já estava pagando mais 30% para outra, então vai ter esses descontos todos, independente, né, de que tipo de pagamento ele está recebendo. Recebeu o pagamento, pensão em cima, tá? Legal aí a pergunta do Luciano, né? É isso aí. Carlos colocou ali, beleza, só atenção nos salários a serem usados na precocidade e na sobriedade. É isso aí, Carlos, perfeito. Legal, gente, participação de vocês sempre muito bem-vinda, né? Participação do Luciano aí, participação do Carlos, né? Vocês fazendo perguntas ao vivo, mandando pelo chat. Sempre importante, enriquece esse momento de revisão, tá? Então, não havendo mais perguntas, né? Vamos adiante. A Bruna Santos colocou aqui como que eu sei o percentual a ser usado na insalubridade. Vimos durante as nossas aulas, tem uma tabela. Tem uma tabela lá. E nessa tabela tem os percentuais e tem o grau, né, correspondente a cada percentual, tá? Aí, claro, no exercício vai te dizer, né, qual é o grau. É grau mínimo, grau médio, grau máximo. Vai ter que ir lá olhar na tabela o percentual de cada grau desses, tá, Bruna? Claro que depois com a prática dos exercícios, né, a gente acaba gravando, né, na mente, né? Quando fala em grau máximo, já sei que é 40%, quando fala no médio, já sei que é 20%, quando fala no mínimo, já sei que é 10%, mas como vocês ainda estão aprendendo, né, tem que olhar na tabela, tá? Para não se perder. Essa tabela foi tratada durante a nossa aula sobre insalubridade, né? Também a de precocidade também foi tratada durante a aula. Recomendo rever os nossos slides, né? Ou então olhar na apostila, né? Na apostila está todo o conteúdo da disciplina e tem essas tabelas também lá, tá, Bruna? Bianca, as tabelas para a prova, usar na apostila ou tem algum site para utilizar? Tem na apostila, tem nos slides das nossas aulas. Os slides são sempre disponibilizados para vocês na barra Atividades do Classroom. Vocês podem clicar ali na barra Atividades, clicar no tópico Slides e tá ali nos slides das aulas essas tabelas todas que nós utilizamos durante as nossas aulas disponível para vocês. De qualquer forma, vocês já devem ter percebido, né, já devem ter olhado os materiais, né, que foram disponibilizados para vocês aqui no Classroom. Vocês clicando na barra Atividades, vocês vão ver que foi disponibilizada a apostila para vocês aqui também, né? Podem procurar lá, tem um tópico chamado Apostila e Materiais de ADM de RH. Clicando ali, além da apostila, tem ali tabela, né? Tem tabela ali com as bases de cálculo, né? Podem olhar ali, tem ali naquela tabela, tem a tabela de INSS, imposto de renda, né? Tá tudo ali também, tá? Então tem vários lugares aí que foram disponibilizados esses materiais para vocês, tá? Aí podem escolher onde vão olhar. Quem quiser olhar na apostila, pode olhar na apostila. Quem quiser olhar a tabela nos slides, está lá também. Quem quiser olhar nesse material de consulta ali, né, das tabelas, também está ali. Aí fica à vontade para olhar em qual delas vocês acharem melhor, tá? Muita gente prefere aquelas tabelinhas que eu coloquei ali, né, junto com a apostila. Acha mais direto, mais fácil, né? Tem alguns que imprimem, inclusive, né, aquilo ali para usar no dia da prova, né? Eu acho que fica mais fácil de consultar, né? Do que ficar olhando no slide ou ficar olhando na apostila, né? Realmente fica mais direto, né? Outros preferem anotar no caderno, né? Como não são muitas tabelas, né? Anotar no caderno para consultar direto, né? Ali sem precisar ficar olhando o arquivo, né? Bem recomendável, né? Anotar no caderno essas tabelas antes, né? Com antecedência, né? Tem a tabelinha do INSS, do imposto de renda, a tabela redutora de férias, a tabela de insalubridade, né? Enfim, fica a recomendação, tá? Exatamente, a Rosângela baixou lá do Moodle, né? Exatamente, tá tudo lá no Moodle, né? Esse material que tá no Moodle eu coloquei aqui no Classroom para vocês também, né? É para facilitar acesso aí, né?
Legal, Rosângela. Boa dica aí da Rosângela para a turma, né? Olharem seus materiais lá no Moodle também. Legal. Então vamos lá, mais um exemplo. Agora aqui, gente, sempre, né, uma leitura muito atenta do enunciado dos exercícios para a gente não cair, né, em alguma falha, algum erro, né? Às vezes as questões podem, né, nos induzir aí, né, a uma interpretação errônea caso a gente não esteja atento. Então, aqui tem 4 alternativas, né? Digamos que eu coloquei como perguntas, né? Mas digamos que fosse uma questão do tipo marque a alternativa incorreta. E aí eu vou começar a leitura. Denise tem um salário base mensal de 1.950 com jornada de trabalho de 220 horas. Sua função está sujeita a adicional de periculosidade. Aí vejam a primeira alternativa. O valor do salário da Denise acrescido da insalubridade é de... Opa, mas como assim? Como insalubridade? O enunciado diz que é periculosidade que ela recebe. Então, tá aí o erro. Se eu tivesse que marcar incorreta, já estava aqui, né? Letra A incorreta, porque ela recebe periculosidade e não insalubridade. Não tem dúvida, né? Tá dito no exercício. Diz ali que ela recebe a periculosidade, né? E aqui na letra A diz calcule a insalubridade. Como? Ela não recebe, então tá errado, tá? Mas a gente vai calcular aqui a periculosidade dela para demonstrar o valor, né? Na letra B pede as horas extras que vão ser pagas, pede o valor da remuneração e pede o valor hora, né, da remuneração e o DSR, né, ou RSR, que é a mesma coisa, né? São siglas que representam a mesma coisa. Então, atenção, tá, gente? Sempre muita atenção na leitura das questões. Porque se a questão está dizendo que é uma coisa e lá na alternativa diz é outra, aquela alternativa está errada, né? Tá? A função dela, então, é receber adicional de periculosidade. Lembrando que periculosidade é um percentual único, 30%, e é sobre o salário base do funcionário. Tá? Não confundir lá com outro adicional aquele, né? Que é sobre o mínimo. Esse, periculosidade, é sobre o base. Sabendo, né, que o mês dela é de 30 dias e tem 6 descansos. Então, para calcular o DSR de horas extras, já tem informações aqui, né? São 6 descansos, são 30 dias, então foram quantos dias úteis? 24. Ok, já tem as minhas informações para DSR. Ela realizou 12 horas extras a 50%. Tenho todas as informações para fazer os cálculos necessários. Então, primeira coisa que eu vou calcular vai ser a periculosidade, sabendo que a letra A está errada, né? A letra A pedia insalubridade e ela não recebe insalubridade, porque o que ela recebe é periculosidade, tá? Então tá lá, a periculosidade vai ser, né, 1.950 vezes 1,3 vai dar já os 30% com o salário base, né? Estou fazendo direto aqui então, tá? Salário base mais a periculosidade dá 2.535. A forma direta, 1.950 vezes 1,3, né? Porque é 30% o adicional, já dá direto os 2.530. Se eu quisesse fazer o passo a passo, pegaria os 1.950 vezes 30%, acho a periculosidade, aí soma esse valor, né, dos 30% com 1.950, dá os mesmos 2.535, tá? Aqui a gente está usando a forma direta para fazer. Bom, para cálculo de horas extras, né? Para cálculo de horas extras, eu tenho que achar o valor da hora dele já com a periculosidade. Então, antes de fazer a letra B, eu tenho que fazer a letra C, né? Que é o valor da hora. Quando tem periculosidade, soma a hora normal, só o salário normal com a periculosidade, que é os 2.535, já com a periculosidade, divide pela carga horária do mês e acha o valor da hora, 11,52. Vejam bem, né? Aqui esse 11,52 já é com a periculosidade, né? O salário dele é 1.950, com os 30% fica 2.535. Então aqui quando eu estou fazendo esse salário hora aqui, já é um salário hora com periculosidade, porque cada hora que ele fizer é periculosa. E aí, quando eu fizer o cálculo de hora extra, eu já uso esse valor aqui, porque cada hora extra também será periculosa. Então já estou usando o 11,52, né? Então vejo aqui na letra B, para fazer o adicional de hora extra, já estou usando ali 11,52 vezes 1,5, adicionando 50%, então chegando a uma hora extra de 17,28. Cada hora extra dele, então, é R$ 17,28. Usamos a forma direta de fazer também. Se quisesse fazer o passo a passo,
pegaria a hora dele, 11,52, vezes 50%, acha a metade, pega essa metade, soma com 11,52, vai dar os mesmos 17,28. Acontece que ele fez 12 horas extras, e cada uma delas é R$17,28, então tem que multiplicar, né? R$17,28 cada hora extra, vezes as 12 horas que ele fez, dá um valor de R$207,36 de horas extras. Quando tem hora extra, tem DSR das horas extras. Então, o DSR das horas extras, a letra D, vai ser o valor das horas, né? O valor financeiro, 207,36, dividindo pelos 24 dias úteis. O resultado multiplico pelos 6 dias de descanso, dando um DSR de hora extra de 51,84. Muito bem, gente. Nesse exercício aqui, ficou alguma coisa, alguma dúvida, alguma questão que gostariam de levantar? Larissa Cunha colocou que não. Vou insistir bastante, né, na participação de vocês, né, perguntando. Já faço isso nas aulas normais, né? Quando é revisão, faço mais ainda, né? Porque é a nossa última aula, né, antes da prova. Então, se tiverem alguma dúvida aí, é importante a gente sanar todas as dúvidas hoje, né? Rosângela, tudo certo. Alzira, tranquilo. Isis, tudo certo. Luciano também mandou um tranquilo. Carlos tinha mandado ali tudo beleza. Legal, gente. Já fico mais tranquilo aí, né? Se vocês ficam em silêncio, não dizem nada, né? Nem mandam nada no chat, eu não sei se tem dúvida, se não tem, né? E quando vocês me respondem, sinto que não estou sozinho. Tá? Legal. Lisiane também mandou um tranquilo ali. É isso aí, gente. Então vamos a mais um exercício de revisão. Andréia Cardoso também mandou um tranquilo ali. Agora nós vamos ver o caso da Cristine, tá? Ela tem um salário, né? O salário base dela, 1.085. Ela se desloca para o trabalho 22 vezes no mês. A passagem dela é 3,85. Ela recebe um vale alimentação, né? E o desconto do vale alimentação dela é de 20%. O vale alimentação dela é R$20 por dia. Esse exercício aqui pede calcular o FGTS, o desconto de vale transporte e o salário líquido dela, tá? Bom, algumas coisas, claro, vamos relembrar aqui, né, nesse exercício, tá? Bom, o VT a gente já viu, né, tem que olhar o cálculo do valor do VT e tem que olhar aquele que é menor, que vai ser descontado, mas aqui no cálculo do VR é importante relembrar o seguinte, quando eu faço o cálculo do VR, o desconto de 20%, importante, lembrem bem, não é 20% sobre o salário base, não é 20% do salário bruto, não é 20% do salário mínimo. O desconto de VR, vale alimentação, é 20% sobre o valor do vale depositado no cartão do funcionário, tá? E nesse caso aqui é o limite máximo previsto na lei, né? 20%. Tem empresa que desconta percentual menor ou desconta um valor, né? Enfim, né? Somente ali, né? A título de simbólico, né? Título simbólico. Então aqui eu vou calcular o quê? O valor que vai ser descontado, né, a partir do total depositado no cartão. Então o valor que vai depositar no cartão, ele não aparece, né, na folha de pagamento. O valor depositado no cartão é depositado no cartão. O que vai aparecer na folha de pagamento vai ser o desconto de 20%, tá? Repito isso aqui porque alguns, né, cometem essa falha, até teve ali no trabalho disciplinar, né, uma situação assim, que em vez de colocar o desconto de 20%, né, se colocaram lá o valor que é depositado no cartão como se fosse desconto, né? E não é o caso, né? O valor a ser colocado lá é só os 20%, tá? FGTS também, vamos lembrar uma coisa importante sobre FGTS. O FGTS, ele não é salário, então não aparece na coluna dos proventos, né? De remuneração. O FGTS não é desconto, então não aparece na coluna de descontos. FGTS é uma conta do trabalhador vinculada lá no FGTS. E é a empresa que paga 8% sobre o salário bruto dele
e deposita lá nessa conta do FGTS. E tem um lugarzinho específico ali na folha de pagamento que aparece isso, tá? Nós vimos na aula passada, tá? FGTS não aparece em momento algum, né, em coluna de salários ou em coluna de descontos na folha de pagamento. Muita atenção. Aconteceu de alguém, né, colocar ele como se fosse um desconto, inclusive. Não é, né? Vimos isso durante as nossas aulas, tá? Quem tiver dúvida, enfim, né, recomendo assistir de novo as aulas ao vivo, né? Estão gravadas e disponíveis ali na barra atividades do Classroom para vocês, tá? Muito bem, então vamos ver o cálculo da situação da Cristine. Então, primeira coisa aqui a considerar é que ela não tem adicionais, né? Então, não tem um salário bruto aqui a somar, né? Tem o base dela é o próprio salário bruto, né? Porque ela não tem periculosidade, não tem hora extra, não tem adicional noturno, né? Não tem comissões. Então, o salário base dela, 1.085, é o salário bruto dela. Então, é este valor que eu vou usar para olhar a tabela do INSS, para ver o desconto de INSS, né? Então, calculo o INSS, olhando lá na tabela, os 1.085 fica na faixa dos 9%, faço 9% desse valor da 97,65. Do lado dos 9% diz assim, deduzir a parcela de 15,68. Está lá na tabela do INSS, menos 15,68. Dá um desconto de 81,97. Próximo desconto que tem é o Vale Transporte, né? Vamos calcular primeiro quanto é que vai ser depositado no cartão transporte dela. 3,85 é o valor do transporte, vezes 2, porque é um para ir, um para voltar, vezes os 22 dias que ela vai usar o transporte. Então, depositado no cartão transporte dela, 169,40. Aí a gente vai fazer o cálculo do VT, 6% de desconto do VT. Pela lei, 6% é sobre o salário base. O salário base dela é 1.085. Vezes 6% dá um desconto de 65,10. O que eu vou descontar lá na folha de pagamento dela? O que vai aparecer de desconto? O menor valor, né? O 65,10. Tá? Vale refeição. Então, vale refeição, os 20% serão sobre o valor do vale depositado no cartão do vale dele. Quanto vai no vale refeição dele, no cartão? É R$20 cada vale. São 22 dias trabalhados, R$20 vezes 22 dias. No vale refeição, né, lá no cartão do vale refeição, vai ser depositado 440. Esse valor aqui não aparece na folha de pagamento. Esse valor é depositado no cartão refeição. O que vai aparecer na folha? O desconto. Desconto de 20% do quê? 20% do valor do vale depositado, tá? Então, o vale é 440, faz 20%, dá R$88 de desconto de VR. Esse sim, né? O desconto aparece lá na folha. O valor depositado no cartão não aparece na folha. O valor depositado no cartão é no cartão somente. E aparece na folha é o desconto de 20%. Muito bem. Nós temos o salário bruto, né? Que é o mesmo base, porque não tem adicionais. Temos os descontos agora. Agora é fazer aquele cálculo, né, aquela lógica. Salário bruto menos descontos para achar o salário líquido, né? O salário bruto dela é 1.085, porque não tinha outros adicionais, né? Era só o base mesmo. 1.085 menos o INSS calculado, menos o desconto do VT calculado, menos o desconto do VR calculado. Salário líquido, 849,93. É este valor que vai ser depositado lá na conta salário dela. Esse valor que vai ser depositado lá na conta corrente, né? Na conta que ela recebe, tá? Muito bem. Ainda tem o FGTS que pedia, né? O FGTS, como nós vimos durante as nossas aulas, né? Tem que somar todos os proventos e fazer 8%. No caso dela, ela tem só o base, 1.085, né? Não tem aqui periculosidade para somar, hora extra para somar, né? Não tem outros salários para somar. Então, os 1.085 vezes 8%, então é depositado pela empresa 8% do salário bruto dela, 86,80 na conta vinculada do trabalhador lá no FGTS. Então, todos os meses a empresa faz 8% do salário bruto, vai lá e deposita nessa conta do trabalhador no FGTS. Tá? Então, o FGTS não é desconto, não é provento, não é salário, é um valor depositado na conta do trabalhador vinculado ao FGTS, que ele vai poder sacar naqueles momentos previstos em lei, né? Conforme a gente viu lá na nossa aula sobre FGTS. Está gravado. E não lembro, eu recomendo assistir novamente, tá? Inclusive aí fica uma recomendação, né? Já falamos isso antes, né? Nas aulas anteriores, né? O governo tem um aplicativo, né?
do FGTS, vocês podem baixar no celular, cadastrar e conseguem acompanhar, né? A empresa, né? Tá colocando, depositando todos os meses, né? O valor correspondente ao FGTS na minha conta lá, vocês podem acompanhar com facilidade, tá? Pessoal, antes do próximo exercício, esse aqui, como é que ficou? INSS, VT, VR, salário líquido, FGTS. Luciano colocou beleza ali, legal. A Rosângela também colocou beleza. Carlos também ali, beleza, tranquilo. A Alzira também tranquilo. A Alzira tá sempre tranquila, né? A Alzira trabalha com isso, né, Alzira? Lisiane. Lisiane. Ok, beleza. Isis também tranquila. A Alzira ali, muito tranquila, né? A Alzira, essa disciplina para ela é o céu, né, Alzira? É o teu dia a dia. Luciano. Luciano, dá-lhe, Alzira. Isso aí. É. A Alzira aqui é o nosso gabarito aqui, é a Alzira, hein? A Alzira acerta tudo. Legal. Muito bem, gente. Vamos adiante, então, né? Não havendo dúvidas, perguntas neste exercício, vamos revisar mais um, né? Agora nós temos a situação da Bruna. E sempre ressalto aqui, né, que é uma situação hipotética, né? Então, vejam bem que a Bruna aqui teve 26 faltas sem justificativa, né? Nenhuma empresa chegaria a esse ponto, né? A Bruna já não faria mais parte da empresa, né? A gente não estaria nem calculando aqui, né, o período de férias dela, né, depois de 12 meses, né? Mas é um exercício, é hipotético, então vamos fazer esse cálculo passo a passo, tá? A Bruna teve 26 faltas não justificadas, lembrem bem, né? A tabela redutora de férias, ela se refere a faltas não justificadas. Então, teve atestado, ficou doente, tem justificativa, entregou a justificativa na empresa, não vai reduzir os dias de direito de férias, né? Porque falta justificada não reduz direito de férias. Reduz direito de férias é falta sem justificativa. No caso aqui do exemplo, a Bruna teve 26, né, faltas não justificadas no último período aquisitivo dela, ou seja, nos últimos 12 meses, né? Apresente qual o seu total líquido a receber de férias, né? Sabendo que ela recebe um salário de R$ 2.200 e não tem dependentes. Isso é importante, né? A Alzira já colocou ali, né? Perfeito. Vai ter direito a 12 dias de férias, né? Conforme consta lá na tabela redutora de férias. Então, quem tem aí, tá nessa faixa das 26 faltas, né? Vai ter direito a apenas 12 dias de férias, ou seja, é um salário sobre 12 dias. Então, se o salário dela é 2.200, vamos ter que calcular o valor de cada dia para multiplicar pelos 12 dias de direito dela e descobrir o salário de férias. Aí, faz um terço constitucional sobre o salário de férias, dos 12 dias, para descobrir o salário bruto de férias, né? É o salário de férias mais o 1/3. Para aí depois fazer desconto de INSS, né? E imposto de renda, se for o caso, né? Muito bem. Então, vamos ver a solução desse exercício. Como ela não tem direito aos 30 dias de férias, vai ter direito a 12, eu tenho que descobrir o salário de cada dia, né? Então, é 2.200 divididos por 30, salário de cada dia dela, R$ 73,33. O direito de férias, 26 faltas, lá na tabela dá direito a 12. Então, a remuneração de férias dela vai ser 73,33 por dia, vezes os 12 dias de direito. Salário de férias, 879,96. Vejam bem, né? Que infelicidade, né? Poderia ser 2.200 de salário de férias se não tivesse tido essas faltas, né? Mas como teve, tem direito só a 12, vai ter um salário de férias só de 879,96, tá? Pela lei, faz jus a 1/3 constitucional e é 1/3 sobre o salário de férias, né? O salário de férias dela é 879,96, faz 1/3, né? Vai dar 293,32. Tá? Esse 1/3 é a mesma coisa que dividir, né? Os 879,96 por 3, dá ali 293,32. Salário bruto de férias, 879,96 mais 1/3 calculado,
dá um salário bruto de R$ 1.173,28. R$ 1.173,28. Aí temos que calcular os descontos, né? INSS e imposto de renda, se houver, né? Se ficar na tabela de descontos lá do imposto de renda. Que, a princípio, não foi o caso aqui, né? Então, vamos fazer primeiro o cálculo de INSS. Já temos o salário bruto, né? O salário bruto a gente usa para olhar lá na tabela do INSS. Então, vou lá, 1.173,28, ficou na faixa 9%, faço lá 9%, o que deu, diminuo lá a parcela de 15,68. Vejam bem, na tabela do INSS, do lado dos 9%, diz assim, deduzir 15,68. É aquilo que a gente fez aqui, né? Fizemos os 9%, deduzimos a parcela, deu então desconto de INSS de R$ 89,92. 9%. Tá? Foi o desconto feito. Então, o salário bruto dela de férias, 1.173,28, menos os 89,92, deu um salário líquido de 1.083,36. E parou por aqui, né? Porque não ficou na faixa de imposto de renda, tá? Se vocês olharem lá na tabela de imposto de renda, não pegou, né? Imposto de renda, por isso não teve desconto de imposto de renda. O salário líquido dela ficou 1.083,36, tá? Se tivesse dependentes, Nathalie, e ela tivesse ficado na faixa do imposto de renda, né? Ela provavelmente a gente teria que deduzir, né? Os dependentes ainda, tá? Nessa situação. Vamos ao caso do João. O João, ele tem uma remuneração de R$ 2.250. Ele foi contratado pela empresa no dia 24/9, lá de 2016, né? Praticamente, né? 4 anos atrás. Ele não teve faltas até o fim do ano. Qual o valor que ele vai receber, né, para cada uma das parcelas do 13º salário dele? Vejam bem, nesse ano, e que ano que a gente está? 2020. Ele foi contratado em 2016 e nós estamos em 2020. Então, ele vai fazer jus a um 13º salário correspondente a 12 meses, né? Porque ele está contratado em 2016 e o exercício fala, nesse ano, qual vai ser o 13º dele nesse ano? Então, nesse ano ele tem os 12 meses, né? Então, 13º sobre 12 meses. Se ele tivesse entrado este ano, em maio, por exemplo, aí eu teria que contar o número de meses, né? De maio até dezembro. Sendo que tem um detalhe importante, né? Eu conto ou não conto maio, a depender se ele teve 15 dias dentro do mês de maio, né? Então, se ele foi contratado no dia 16 e maio tem 31 dias, contando de 16 até 31, vai ter 15. Então, vou contar maio. Se ele foi contratado no dia 20 de maio, contando dia 20 até o último dia de maio, não vai ter 15. Aí maio não vai contar. Então, isso é importante, né? Tá lá na nossa aula sobre 13º, falamos a respeito, tá gravado. Se quiserem assistir novamente, tá disponível ali na barra atividades do Classroom. Vimos isso ao vivo, fizemos exercícios, tá disponível para vocês assistirem novamente para rever, né? E fortalecer, né, na memória de vocês a forma de fazer essa consideração sobre os meses de direito, tá? Fizemos exercícios, né? Também ali no Classroom, né? Para a gente aprender, né? A contar ali os meses de direito do 13º, tá? Ô, professor. Sim. Alô. Pode falar. Olha só, como é 2016 e não teve faltas, a gente está em 2020, não é o ano todo que ele tem direito? Quer dizer, 12 por 12, aquele? 12 isso, por 12 foi meses. isso que nós acabamos de falar agora. Tá? Eu estava citando um outro exemplo. Se ele tivesse entrado este ano, a gente teria que considerar, por exemplo, que eu dei, né? Se tivesse entrado em maio desse ano, aí eu teria que contar, né? Tá, de maio até dezembro, considerando que eu preciso ver primeiro se ele tem 15 dias trabalhados no mês de maio. Tá? Então foi esse outro exemplo que eu estava dando agora, alertando, né? A que vocês tenham atenção a isso, tá? Que é importantíssimo, né? Não podemos desconsiderar esse fato aí, né? E os funcionários às vezes entram, né, no meio do ano e a gente precisa contar ali os dias, né, no mês da entrada, né? Carlos levantou a mão, Carlos, quer falar? Ô, professor.
Eu consegui fazer a proeza de fazer as férias deles de 2016. Isso, esse detalhe é importante aqui, né? Nesse exercício, no final fala que é nesse ano, né? E esse ano Eu é não li. 2020. Eu Isso, não li. Até é uma dica, né? Porque é atenção. Porque tem atenção. várias pegadinhas, né? O cara não se liga. Entrei em 2016, eu fiz as férias do cara. Exatamente, são detalhes, né? E esses detalhes a gente precisa estar atento. Né? Legal aí, Carlos dando essa dica importante para nós aí, né? A Eviane também está se reconhecendo nessa situação, né? Tu colocou eu também, a Rosângela também está se reconhecendo ali. É normal, gente, é normal, né? A gente está aprendendo a fazer, está verificando, né? Esses detalhes aí. Importante que agora, né? A gente está ligado nisso, né? Tá todo mundo atento agora. E aí, quando a gente for fazer a prova, né? Nessa aí eles não me pegam, como se diz, né? Nessa questão da interpretação não me pegam mais, né? Já aprendi, não vou cair nessa na prova. Não, Carlos, é muito comum, tá? Faz alguns anos que eu dou essa disciplina, né? E o pessoal normalmente são esses erros mais comuns que acontecem, né? Esses detalhes que a gente está comentando aqui nessa aula de hoje da revisão, acontece, né? Em todas as turmas, tá? Não é uma exclusividade da turma de vocês, tá? Principalmente para quem está aprendendo, né? Quem está tendo o primeiro contato, está vendo pela primeira vez, é o comum de acontecer, né? E claro, depois que a gente, né, errou da primeira vez, nas próximas a gente já, nessa a gente não cai. Podemos cair numa nova, né? E fazemos um novo aprendizado, tá? Isso faz parte do processo de aprendizagem. Legal aí, Carlos. Valeu. Então, vamos lá, né? Rosângela. Isso aí, Rosângela. Não tá sozinha nessa. Então, vamos ver aqui como é que ficou a questão do João, né? O João vai ter direito a 13º sobre 12 meses, né? Que é o caso dele. Foi contratado em 2016, esse ano 2020, então tem 13º sobre 12 meses. Então, na primeira parcela, a forma de cálculo é o salário dividido, né, o salário de remuneração, dividido por 12. A gente acha o valor correspondente a cada mês. E como ele tem direito a 12 meses, multiplica por 12. Vai dar os mesmos 2.250. Tá? Coloquei aqui o cálculo aberto inteiro, não fazendo direto, né? Já para relembrar essa situação, né? De novo. Se ele tivesse entrado no meio do ano, ia ficar dividido por 12, vezes agora o número de meses que eu contei, né? Tá? Se ele entrou no meio do ano de 2020. Como ele contratou em 2016, 2020 vai ter direito a 12, então divide por 12, multiplica por 12, dá os mesmos 2.250. Divido por 2, porque a primeira parcela é a metade, né? Então, R$ 1.125 é a primeira parcela dele. Agora, na segunda parcela, né, a gente tem que fazer o desconto de INSS, né, diminuir a primeira parcela para achar o valor líquido da segunda parcela do 13º. Então, nós vamos pegar aqui o desconto de INSS, né? Os 2.250 vai ficar em qual faixa lá na tabela do INSS? A gente vai lá na tabela, olha, ficou na faixa de 12%. Do lado 12% diz assim, deduzir 78,37. É de lá que veio, né? Menos 78,37. Ficou um desconto de INSS 191,63. Então, na segunda parcela ficou o salário, 2.250, menos o INSS, menos, né, a primeira parcela adiantada. Na segunda parcela, ele vai receber líquido lá, né, na conta dele, 933,37. Tá? Lembrem bem, né? Se entrou no meio do ano, eu vou ter que contar os meses, e aí no lugar do 12 aqui, né, vai ser a quantidade de meses que ele faz direitos no ano, né? Então, se entrou em maio, vou ter que contar de maio até dezembro, considerando que maio eu conto ou não, né? Dependendo do dia que ele entrou, ele pode ter 15 dias ou não, né? Dentro do mês de maio. Então, para contar maio, tem que ter tido 15 dias dentro do mês. Tá? Ou enfim, maio é exemplo, né? Pode ter entrado a qualquer mês, né? Entrou em agosto, né? Tem que contar lá o dia da contratação até o último dia do mês e ver se conta 15. Se contar 15, perfeito, conta aquele mês. Atenção a um detalhe, tá? Um erro comum que acontece, né? E alguns alunos acabam fazendo. Ele entrou dia 17 e o mês vai até 31. Aí alguns fazem assim, pega, faz 31 menos 17, não deu 15.
Bom, a gente está desconsiderando o dia que foi contratado. Então, não é assim que a gente faz a contagem dos dias de direito. Tem que olhar no calendário mesmo, né? Contar ali no dedinho, né? 17 até 31 vai contar no dedo, vai dar 15, porque a gente está contando o dia 17, inclusive, né? Então, não é um cálculo de mais e menos ali, né? Pegar 31 dias, menos 17, que foi o dia que ele entrou, não vai dar os 15, vai dar menos, e a gente não vai contar esse mês, vai estar errado. Tem que contar no dedo. 17, 18, 19, 20, vai contando, vai dar os 15, tá? E Viane também fez isso. É comum, tá? É comum, é tranquilo. É um erro que acontece. Agora a gente já sabe, né? Não vão fazer mais. Nathalie, só descontado INSS. Isso, se tiver pensão também, né? Mas como no caso desse exercício aqui, né? Nesse 13º aqui não, ele não paga pensão, não tem desconto de pensão, né? Só paga pensão quando tiver pensão, tá? E aí vai estar dito ali, né? Pensão de tantos por cento, né? Pensão vai pagar sempre se ele tiver sido determinado pelo juiz lá, né? Tá? Toda a vida, né? Pensão sobre o salário de cada mês, pensão sobre 13º, pensão sobre férias, pensão sobre se receber premiação, PLR, vai pagar pensão sobre tudo, qualquer tipo de salário dele. Mas se for o funcionário que paga a pensão, nesse caso aqui não é o caso dele, né? Ele não tem essa situação, tá? Luciano colocou pensão sempre, toda a vida, é isso aí, tá? Então, respondendo a Nathalie, nesse exercício não tem pensão, tá, Nathalie? Tá? Faz a pensão só quando houver, né? Claro. Muito bem, gente. Vamos no intervalinho, 15 minutos. E a gente volta com atividades ali no nosso Classroom. Eu vou disponibilizar para vocês os slides aqui dessa revisão. E vou disponibilizar também, depois de convertida, a gravação, né? E aí vocês vão ter ali todo o material disponível, né? Já vai estar ali as gravações de todas as aulas anteriores, a gravação da revisão de hoje. Vai estar disponível ali todos os slides das aulas anteriores, inclusive os slides da revisão de hoje, tá? Relembrando, gente, essas atividades, né, depois do intervalo, tem um aspecto especial, né, hoje. Por quê? São atividades de revisão. Então, façam com consciência, né, estudando mesmo, pesquisando na apostila, tá? Para já ir introjetando e se preparando para a prova da quarta-feira que vem. Inclusive, fica uma recomendação importante. Depois da aula de hoje, anotem todas essas atividades de revisão aí e refaçam elas, tá? Para se preparar para a prova, tá? A Bianca disse que vai demorar um pouquinho a voltar. Tranquilo, Bianca. Sem problema, tá? Voltamos então às 21, pode ser? E aí, começamos com atividades, tá? Intervalinho para vocês tomarem um café, né? Fazer um lanche. Melhor dizendo, né? Não é bom tomar café esse horário, né? Pode tirar o sono, mas fazer um lanche, né? Fazer um lanche, comer alguma coisa. E a gente já volta com as nossas atividades de revisão. Importante, durante a realização das atividades, tá? No pós-intervalo, é importante vocês participarem aqui no ao vivo, caso tenham dúvida, né? Fazer perguntas, né? Tirar as dúvidas de vocês sobre as atividades que estão acontecendo no Classroom, tá? É isso aí, gente. Voltamos, então, às 9 horas com atividades no Classroom. Até daqui a pouco.